Olha, o corte radical de carboidratos ou gorduras da alimentação pode trazer efeitos negativos para o organismo, como cansaço, prisão de ventre e até desequilíbrio hormonal. Dietas extremamente restritivas, embora populares, podem prejudicar a saúde e dificultar o emagrecimento ao longo prazo. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a nutróloga Fernanda Vasconcelos. A nossa conexão é pela internet. Muito obrigada pela participação, doutora. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Bom demais. Vamos começar então, doutora. Explica pra gente, pro pessoal de casa, né, que tá acompanhando, entender o que são os carboidratos e, se possível, dar exemplos pra gente. Primeiro, é preciso entender que nós temos os macronutrientes e os micronutrientes. Quando eu falo de macro, eu me refiro aos carboidratos, às proteínas e às gorduras. E micro são as vitaminas, os minerais, os compostos bioativos, né? Tudo bem? Então, os carbo são um tipo de macronutriente que está totalmente associado aí com o vigor, performance esportiva, energia, é a fonte primária de energia, é a partir dele que a gente produz o ATP, que é a moeda de troca energética entre uma célula e outra no nosso corpo. Porém, como tudo na vida, nem de mais e nem de menos. Então, existe uma métrica perfeita no nosso sangue que a gente dosa a partir dos exames laboratoriais, que a gente consegue medir os carboidratos, a quantidade especificamente, eu quero dizer. E exemplos do dia a dia de carboidratos a gente encontra nas frutas, nas verduras, tem um pouquinho de carboidrato, né? Nos cereais integrais você tem carboidrato e tem proteína. E aí, quando eu falo cereais integrais, só para você ficar atenta, é o trigo, é o centeio, a cevada, o arroz, por exemplo, daí vem o macarrão, né? Aí vem a quinoa, as batatas, que são os amiláceos, também tem uma carga maior de carboidrato, que aí tem batata inglesa, batata doce, batata baroa, inhame, macaxeira, aipim, são todas opções aí de amiláceos que tem o amido, que tem o carboidrato, que é o carboidrato, né? É uma fonte de carboidrato. Aí você tem também as principais fontes de carboidrato são essas, né? Mas obviamente que essas são as mais saudáveis. Quando eu falo agora dos refinados, aí você vai ter o pão branco, o macarrão branco, os industrializados, que esses que a gente primariamente deve evitar, né? O grosso da nossa alimentação, mais saudável, deve ser às custas do que é mais natural, que são esses que eu falei, e integrais. Correto. Doutora Fernanda, fala pra gente. Atualmente, a gente sabe nas redes sociais que tem vários nutricionistas, nutrólogos, até mesmo educadores físicos falando sobre dietas, e a gente tem que sempre lembrar e reforçar para quem acompanha a gente que cada um é um caso diferente, né? Cada um vai ter o seu biotipo, cada um vai ter a sua genética, seu estilo de vida, o que pode comer ou não, o que pode gastar de dinheiro na dieta ou não. Indo nessa linha de pensamento, quais dietas atualmente contam com esse corte de carboidratos? Se eu não me engano, tem a low carb, tem a cetogênica. Isso mesmo. A low carb e a cetogênica são as principais em que existe uma redução mais importante dos carboidratos, né? No caso da low carb existe uma redução importante. No caso da cetogênica, praticamente se zera aí esse carboidrato durante um período específico, né? A gente sabe que essas restrições, muitas vezes até no caso do carboidrato, que é um dos 3 macronutrientes, como eu falei, né? Essa restrição brusca, né? Prolongada, né? Abrupta, isso não é saudável, exceto em condições específicas. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas o surgimento da dieta cetogênica aconteceu a partir de doenças de convulsão cerebral de difícil controle, que a gente chama de epilepsia. Então a gente sabe que como o carboidrato ele é um grande estimulante, né, para o nosso corpo, como eu falei, ele é uma moeda de troca. Então em pacientes, principalmente crianças, com epilepsia de difícil controle, uma medida eficaz para controlar essa epilepsia, que é a convulsão cerebral, foi tirar o carboidrato. Então, nesse caso, a aplicabilidade foi perfeita nessas situações.
Quando a gente parte para a questão de emagrecimento e a pessoa em questão, o paciente, se excede no carboidrato, é interessante realmente a gente reduzir para diminuir o excesso, mas não cortar bruscamente, porque a gente tem uma série de consequências ruins quando isso ocorre de uma forma abrupta e demasiada. Exatamente. Então, o pessoal de casa tá lá nas redes sociais, viu, nossa, essa dieta aqui, a pessoa conseguiu emagrecer 10 quilos em 2 meses. Gente, não é bem assim, né, doutora? Tem que ter um acompanhamento nutricional, uma orientação médica, porque cada caso é um caso. Indo então mais uma vez nessa linha de pensamento, doutora, explica pra gente, como você já deu um breve resumo, por que a quantidade, o excesso de carboidrato, ele faz mal para o corpo e por que a falta dele também faz mal para o corpo? Excelente a sua pergunta. Qualquer excesso vira gordura no nosso corpo, não só carboidrato, mas no caso do carboidrato também. O nosso corpo é muito sábio. 1 grama de carboidrato te dá 4 quilocalorias. 1 grama de proteína te dá 5,6 quilocalorias. 1 grama de gordura te dá 9 quilocalorias. Então, é mais, como é que eu posso dizer? É mais inteligente para o nosso corpo estocar essa caloria em excesso na forma de gordura. Então, você já entendeu que tudo que exceder do que a gente gasta, do que a gente utilizar, vai ser estocado na forma de gordura. E qualquer estoque na forma de gordura, além do fisiológico, que seria ali 15 a 20% de gordura corporal nos homens e 20 a 25% de gordura corporal nas mulheres, é ruim, é maléfico, porque essa gordura ela vai inflamando o nosso corpo. Além disso, eu lembro você que a gordura corporal pode se estocar na parte visceral, por entre os órgãos da barriga, e isso aumenta a questão inflamatória, aumenta o risco de AVC, infarto, gordura em fígado, cânceres em geral. Então, não é interessante ter esse excesso de gordura, principalmente na região abdominal, certo? Corretíssimo. Então, pode continuar, doutora. Então, de excesso é isso. Agora, de falta, a gente vai para um outro extremo, em que a pessoa analisando um exemplo de alguém que corta bruscamente, demasiadamente os carboidratos da dieta dela, ela vai tender a quê? Primeiro, ela vai tender a ter uma baixa performance esportiva, porque quem dá vigor e performance na hora do treino é o carboidrato, porque é ele que é a energia rápida para as nossas células, para os nossos músculos. Além de ter baixa performance, essa pessoa pode ter uma perda de massa muscular, porque a proteína forma músculo, mas quem poupa o músculo de ser catabolizado, ou seja, ser utilizado como fonte de energia, é a presença do carbo. Se eu não tenho carbo, o músculo e a gordura vão ser utilizados como uma forma de energia para transformar numa nova glicose. É um processo bioquímico que a gente estuda na nossa graduação e que respalda toda a fisiologia do nosso corpo, tá? Além disso, a falta do carboidrato pode gerar coisas simples do dia a dia que muitas vezes a gente não se atenta. Por exemplo, insônia. Se a pessoa não faz o uso fisiológico do carboidrato, ela tende a ficar mais acelerada pela liberação de hormônios contrarreguladores, como glucagon, cortisol, adrenalina, noradrenalina. Então, o uso do carboidrato, ele é muito bem-vindo para relaxar o nosso organismo e preparar para o sono, evitar esses hormônios contrarreguladores. Outra consequência ruim da falta do carboidrato é o cansaço. Muitas pessoas vêm no consultório com cansaço, fadiga, indisposição. Quando a gente vai olhar, a quantidade de carboidrato que a pessoa está comendo está mínima e ela quer hipertrofiar, mas ela não tem o carboidrato mínimo de troca para fazer os processos naturais do nosso corpo. Quanto mais sobrar caloria para fazer músculo. Então, essa adequação dos macronutrientes, ela é fundamental para o nosso bem-estar como um todo. Maravilhoso, doutora, muito bom. Até mesmo isso, eu estava até nessa dúvida. Você falou que a função do carboidrato é energia rápida, evita a perda, de massa magra. E para quem é atleta, como que eu posso falar? É essencial ter uma meta de carboidrato para poder gerar a massa magra, porque não adianta nada só consumir proteína, né, doutora? Precisa do carboidrato para poder fazer essa absorção, é isso, não é? Na verdade, a gente costuma explicar assim, para facilitar, né? Enquanto a proteína forma músculo, o carboidrato evita que o músculo formado seja degradado.
Porque se a gente não tem carboidrato, o nosso corpo vai puxar a nossa reserva para fazer uma nova glicose, já que a pessoa não está se alimentando o mínimo de carboidrato. A gente chama esse processo bioquímico de gliconeogênese. Então imagina, você faz todo um esforço, treina direitinho, faz seu suplemento certinho, tenta dormir adequadamente e ter perda de músculo por falta de carboidrato, não vale, né? Poxa vida, é de chatear qualquer pessoa. Com certeza, e pesadelo de atleta também, eu tenho certeza disso. Doutora Fernanda, e existe o carboidrato na versão com fibras, né? Por exemplo, o pão integral, o arroz integral. Eu queria que você falasse sobre essa versão com fibras. O que ele traz de benefício ali pra gente? Todos os benefícios que você puder imaginar. Existem até estudos científicos com esse título assim, ó. Se não tem fibra, por que consumir? Tamanha a importância que a fibra tem na nossa vida. E é curioso você perguntar isso, porque a fibra, na verdade, ela não é absorvida. Ela é um componente alimentar presente em vários alimentos naturais, como frutas, legumes, verduras, os grãos. Então, as leguminosas, que é a proteína vegetal, tem bastante fibra, como feijão, grão de bico, lentilhas, ervilhas, soja, tofu, fava. Os cereais integrais, como você citou, o pão integral, aí nós temos a quinoa, o arroz integral, o macarrão integral, são todas opções de carboidratos saudáveis com fibras, né? São principalmente esses, as opções de carboidratos bons, né, que a gente fala assim, que são integrais. Olha, as nossas bactérias do nosso intestino, que vivem com a gente lá no nosso intestino, as bactérias boas, né, elas amam a fibra. Então, além de as fibras diminuírem a absorção do colesterol, melhorarem o bolo fecal, fazendo com que o nosso intestino fique um reloginho, trazendo ali menos inchaço, melhorando a nossa imunidade, diminui a absorção do colesterol, como eu falei. Essas bactérias boas, elas vão estar muito mais equilibradas quanto mais fibra na alimentação houver. Quanto menos fibra, mais o intestino tende a ficar ressecado, o cocô fica mais duro, propiciando hemorroida, como por exemplo, doenças como fístulas anais, a própria hemorroida, como eu falei, os plicomas, doenças anorretais que vêm de um intestino preso. A fibra também evita que os alimentos sejam absorvidos de uma forma muito rápida no nosso corpo. E isso faz com que a caloria seja devagarzinho absorvida e melhora a sensação de saciedade. Então isso é fantástico para quem quer emagrecer, para quem quer melhorar o metabolismo, para quem tem diabetes ou pré-diabetes. Isso é sensacional. E Fernanda, agora surgiu uma dúvida aqui. Para quem tem obesidade, que a gente sabe que tem esse mito de que quem corta carboidrato vai emagrecer. Ah, vou tirar o pão, vou tirar o arroz, vou tirar o macarrão, vou comer só proteína e só salada. Para quem nesses casos tem obesidade ou tem diabetes, como que isso afeta, né? Eu vou tirar sem, por exemplo, acompanhamento nutricional. Primeira coisa que é mais eficaz para quem quer emagrecer, diminuir a gordura do que diminuir o carboidrato. Como eu falei, né, 1 grama de carboidrato te dá 4 quilocalorias. 1 grama de gordura te dá 9 quilocalorias. Então, se você tirar menos gordura, por exemplo, o pouco de gordura que você conseguir tirar na alimentação já vai impactar num déficit calórico muito mais importante, representando um emagrecimento mais efetivo do que você simplesmente cortar o carbo. Agora, como eu falei, se é uma pessoa que se excede no carboidrato, poxa, doutor, eu amo massas, eu gosto de ir no rodízio de pizza, eu gosto de ir no rodízio de macarrão. Realmente essa pessoa ela tem que reduzir esses excessos para conseguir emagrecer, senão não tem como. A conta para fechar é que ela tem que ingerir menos e queimar mais, senão ela não consegue mobilizar a gordura que está acumulada no corpo, certo? Então, nesse sentido do emagrecimento, precisa haver um déficit calórico. Se vai existir esse déficit pela redução do carboidrato, ou redução da gordura, ou redução de ambos, a escolha tem que ser a mais suave para o paciente, desde que ele consiga atingir a meta dele, certo? Corretíssimo. Doutora, nosso tempo já está acabando, mas dá tempo ainda mais de uma pergunta. E o que acontece geralmente no efeito rebote? Porque às vezes a pessoa não procura acompanhamento nutricional,
faz a dieta por conta própria, chega até a emagrecer, às vezes emagrece do jeito errado, né, não saudável, mas aí depois vem aquela, emagreci tudo, vou voltar para minha alimentação e acaba comendo mais ainda. Eu queria que você falasse brevemente pra gente sobre isso. Nós temos 2 pontos muito importantes nessa situação. Primeiro, as bactérias intestinais, quando elas estão em desequilíbrio e a gente tem um aumento, principalmente dos firmicutes, que são bactérias que estão mais associadas com menor gasto calórico, maior absorção de caloria nos alimentos, essa pessoa ela sempre vai ter uma tendência a reganho de peso. Então, essa é uma questão que tem que ser considerada, certo? Uma segunda questão é o nível de insulina do sangue. Quanto mais alto a insulina estiver no seu sangue, mais difícil vai ser emagrecer. Então, o processo de emagrecimento, ele deve ser uma jornada, de forma em que a pessoa vai reduzindo a gordura, vai desinflamando, a insulina vai caindo. Mas se no meio desse processo ela acha por conta própria que tá bom e que ela pode voltar a desregrar a alimentação, como a insulina ainda vai estar um pouco alta, o nosso cérebro vai tender o tempo inteiro a voltar para o peso anterior, porque existe um estímulo anabólico, ou seja, um estímulo de ganho de peso, que é a insulina mais alta. Então, hoje nós já sabemos que uma insulina abaixo de 8 é o mínimo de se ter uma saúde e estabilidade metabólica. Mas, idealmente, uma insulina abaixo de 4 é o mais adequado para quem sofre com efeito sanfona e não quer ter mais aquelas velhas oscilações de peso que tanto incomodam e tanto frustram os nossos pacientes. Na linha de pensamento dessas oscilações, o que a gente vê muito, eu faço a minha dieta regrada, de segunda a sexta, até sexta hora ali, umas 3 horas da tarde, depois, final de semana eu vou tomar uma cervejinha, vou no rodízio, vou comer ali uma batatinha frita. Qual que é o efeito disso, desse excesso, além de gordura, de carboidrato? Porque aí, vou na padaria, vou comer um pão de queijo, uma broa. Qual que é o risco, aliás, o risco não, qual é o impacto disso na segunda-feira? Meu corpo vai estar normal, eu vou estar bem, eu vou estar ali animada para começar a semana. Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Mulher, isso aí é uma bagunça metabólica, porque imagina, o nosso organismo habituado ali regradinho de segunda a sexta. E muitas vezes, o resultado que você estava conquistando durante esses 4 dias aí da semana, você põe a perder pelos excessos que acontecem nos próximos 3 dias, né? Que é a sexta-noite, o sábado e o domingo. Então tem que ter atenção, porque nós estamos vivos e nós temos vontade, mas a gente poderia reduzir esses excessos que acontecem muitas vezes nos 3 dias aí de final de semana, de repente para um dia só, e já ir tentando ir voltar para a rotina sem ter tantos desequilíbrios. Porque, de certa forma, você meio que perde os benefícios que você conquistou no meio da semana se você chuta o balde muito no meio da semana e acaba perdendo o déficit calórico, especialmente para quem quer emagrecer, que você conquistou ali nesses 4 dias de segunda a sexta. E aí você se excede em calorias, se excede em industrializados, aí o intestino sente, né? Você vai ter uma piora de inchaço, retenção de líquido, e tudo isso atrapalha o funcionamento tanto por dentro, quanto nas roupas, nas medidas, no seu bem-estar, na autoestima, certo? Correto, e aí que o susto vem, né, doutora? Porque aí chega no final de semana, nossa, eu comi demais, engordei aqui 2 quilos. Mas não, gente, calma, às vezes você tá inchado, teu corpo tá ali trabalhando pra conseguir digerir tudo, né? Então, gente, hoje já é sexta-feira, mas tenta segurar a onda, por favor, pra amenizar os impactos aí, então. Fernanda, muitíssimo obrigada. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas muito obrigada pela entrevista, por todos os esclarecimentos aí que você passou pra gente. Imagina, eu que agradeço, fico à sua disposição, tá?